Há uns anos fiz umas experiências com a minha avó em que lhe pedia para desenhar o mar. A sua visão era tão pueril. O mar é muito bonito. É fundo, é brilhante. O mar é a coisa mais rica que há no mundo. Esta exposição toca em assuntos que já andavam comigo há muito tempo. É uma exposição muito íntima porque toca em temas com os quais eu cresci e vivi. A minha família paterna é muito ligada ao mar e o mar sempre foi uma coisa muito presente, estava sempre ali. Comecei a pesquisar tudo o que encontrava sobre o mar, sobre a pesca, sobre os pescadores, porque eu sentia que havia uma espécie de silêncio, havia uma muralha em que eu não conseguia aceder à informação, como quando as pessoas vêm da guerra e não falam sobre o assunto. Esta falta de informação fez-me querer saber ainda mais e eu precisei mesmo, foi uma necessidade de mergulhar neste tema para tentar perceber melhor de onde vim. Comecei então a desenhar o mar, muito mar, e a ler. Regressei a um livro que já tinha passado por ele há uns anos, que é Nos Mares do Fim do Mundo, do Bernardo Santareno, e identifiquei muito com a visão dele, porque ele é uma pessoa que estava de fora, mas que tentou compreender e pensou muito sobre esta questão da fragilidade humana. A atividade da pesca era tão dura que os pescadores podiam optar entre a guerra ou a pesca, entre a Frota Nacional do Bacalhau ou as Forças Armadas, entre uma guerra ou outra guerra. Enquanto andava no arquivo e ia passar pelas fichas destes pescadores, comecei a reparar que havia algumas fotografias nestas fichas de inscrição que tinham os olhos danificados e comecei a ligar isto ao nevoeiro e à falta de visibilidade. Senti que o nevoeiro que cercava estes pescadores também me cercava a mim, em relação a questões grandes para as quais não tenho respostas absolutas, não é? Sinto-me num constante estado nebuloso. No mar, e como nos meus desenhos, há imenso tempo para pensar. Todos os dias há tempo. E comecei a pensar em que é que pensariam aqueles homens que passavam horas intermináveis naqueles barquinhos pequeninos. E lembro-me de um deles, num desses relatos, que dizia que se focava no trabalho e no estado do tempo. E a forma como a água afetava os anzóis. Então ele, enquanto esperava que o peixe mordesse o isco, tinha que ter o cérebro na ponta dos dedos. Ele dizia mesmo, o cérebro na ponta dos dedos. Esta expressão é sobre o lugar do homem e a dúvida constante, sobre o ter que tomar decisões sem saber o que daí advém. Em situações de visibilidade reduzida, todas estas questões são intensificadas. Se por um lado é mais fácil perdermos o norte e não saber onde estamos, e o perigo aumenta, não é? Sem vermos, perante este imenso branco e desconhecido, há espaço para a transcendência. Quanto maior é a perda de ligação ao real, maior é o mergulho no universo interior. O mar é uma entidade, é um ser vivo. O mar ouve, o mar fala. A minha avó, por exemplo, dizia que o mar dormia, que o mar tinha de noite uma hora que estava lentamente e que estava a descansar, que estava a dormir. Há quem diga que o mar que dorme. O mar tem de noite uma hora. Está tudo lentamente. Dizem que é quando ele está a dormir, descansar o mar. Já no meu tempo diziam isto. Enfim, é assim o mar. O mar é isso mesmo, é caminho e é transformador, e do mar nunca se volta igual. O mar não é redondo para mim. Apesar da minha avó desenhar assim.